Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, dia 22 de agosto de 2025, estamos reunidos para estudar a obra Entre a terra e o céu. Muito bem. E hoje a Conceição não estará presente porque ela foi fazer a cirurgia dela do ombro, né? Já se operou, já passa bem e possivelmente amanhã terá alta. Esperamos que ela se recupere logo, não é? E estamos hoje no capítulo 31, antes de começarmos a ver as aventuras aqui do Júlio. E antes de fazer a nossa recapitulação, vamos envolver nosso irmão Tarcísio para fazer a oração e depois nossa irmã Mita vai fazer a recapitulação. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Ensinamentos esses que nos modificam para melhor, que nos dá o norte, que mostra o verdadeiro caminho que teremos que seguir. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, por essa oportunidade, que possamos assimilar todos os ensinamentos que hoje teremos, possamos transmitir a todos aqueles que estão ao nosso redor, e assim, Senhor, dar mais um passo em tua direção. Só queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Mita, onde estamos? Mãe, o pobre do Júlio está sofrendo. Dificuldade para nascer. Odila foi chamar de novo o Clarencio, que agora o Julinho está doente. Chegando lá, o Júlio está com difteria, né? E o inspirou chamar um médico. O médico chegou lá, examinou, disse que vai no hospital, vai mandar uma pessoa lá do hospital fazer uma aplicação, né, de soro difterico nele, mas precisa ir no hospital. E quando ele chega no hospital, quem é o moço? Mário Silva. Que está atendendo quem? Antonina e a sua filha que está com pneumonia. E aí o Mário diz para o médico, eu vou ali aplicar uma injeção na mocinha, quer dizer, um soro na mocinha, que está com pneumonia, né? A filha da Antonina. Que é a filha da Antonina, mas eu vou chegar e disse, não, é só para de noite, dá tempo. Vai lá e volta para fazer o soro do rapaz. E aí o Mário vai com a Antonina e a Lisbela, que é a filha mais nova da Antonina, para a casa dela e ele sente uma simpatia inexplicável pela Antonina. Onde já viu? Parece que eu conheço esta casa, estamos aí. Então ele está reconhecendo reminiscências, não é? Guardava a nítida impressão de haver conhecido Antonina em algum lugar. Agradavelmente surpreendido, sentia-se ali como se fora em sua própria casa. E a simpatia não se patenteava tão somente no coração dele. A senhora e os filhos cercavam-no de atenções. Então teve uma simpatia mútua aí, né? Intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com o que Antonina se regozijava sorrindo. Então, percebendo que Haroldo e Henrique se mostravam apaixonados pelas disputas esportivas, deu curso à animada conversação a respeito do futebol, conquistando-lhes o carinho. Haroldo e Henrique são os filhos de Antonina, né? Um de 12 e um de 11. Percebendo, a mãezinha, preparando o café, ingressava no alegre entendimento de quando em quando, a fim de podar o entusiasmo dos meninos, quando a palavra deles se evidenciava menos construtiva. Somente no decurso da afetuosa palestra, viemos saber que nossa amiga se enviuvara, porque lá atrás a gente viu que ele só tinha abandonado lá, a gente não sabia se ele tinha morrido, né? Ela disse, ela até pregando perdão do filho para o pai, né? Então agora nem eles sabiam, somente no decurso da afetuosa palestra, viemos a saber que nossa amiga se enviuvara. O esposo
segundo notícias recebidas de metrópole distante, havia falecido num desastre, vitimado pela própria imprudência. Lemos no olhar de Silva o contentamento com que obtinha semelhante informe. Mário está de olho na viuvinha. Está de olho na viuvinha. Começava a registrar insopitável interesse pela vida naquele ninho agasalhante que se lhe afigurava pertencer-lhe. Às 8 em ponto, Antonina, sem afetação, convidou com simplicidade. Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto. A reunião nesta noite foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder o benefício das orações, porque ela está com pneumonia. Lembra que o Clarencio falou que era para aproveitar esse encontro, né, na casa da Antonina, que o Mário precisa se fortalecer para exercitar o perdão, porque os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável de morte. Que é ele que vai socorrer o Júlio, e ele odeia o Júlio. Então ele vai aproveitar essa oportunidade, esse encontro com a Antonina. Na verdade, a espiritualidade vai aproveitar, né? Vamos lá. O Clarencio, que vai já aproveitar. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina. E, de Novo Testamento em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique fizesse a rogativa inicial. O menino recitou o Pai Nosso e, em seguida, pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente com enternecedora súplica. Vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma, que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida, e, logo após, abeirar-se de Silva, que lhe recebeu as irradiações. Perguntou Haroldo com graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado. Quem abrirá hoje o livro? Disse a genitora, indicando o enfermeiro. Certamente nosso amigo nos fará essa honra. Mário, ignorando como expressar a felicidade que lhe fluía do coração, acolheu o pequeno volume sob a atenção de Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos, influenciando-o para a descoberta do texto adequado. O moço, algo trêmulo na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz pausada o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial, para que sejas encerrado na prisão. Interessante que a espiritualidade age em tudo, né? Tudo é proveito, aproveita e já trabalha o que precisa ser trabalhado. Quantas vezes a gente acha que é por acaso, né? A dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos que, de modo ingênuo, se reportaram às experiências da escola, afirmando que sempre adquiriam a paz, buscando desculpar as faltas dos companheiros. Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via a boa vontade, e Henrique salientou haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos. A palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas nosso orientador aproximou-se de Antonina e, impondo-lhe a destra sobre a fronte, como que a impedia ao comentário justo, porque ela estava meio acanhada, né? Não ia falar nada, mas era preciso aproveitar o tempo. Indagou a genitora de olhos brilhantes. Haroldo,
Como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino replicou sem pestanejar: Mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar o inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. Falou a viúva com espontaneidade encantadora. A definição foi bem lembrada. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que olvida, que esquece todo o mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se fomos ofendidos, em verdade, também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviço para que renovem a conceituação a nosso respeito. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais ao próprio espírito. Então, vamos voltar, fazer o ticadinho. O Haroldo já responde aqui com uma sabedoria que ele aprendeu dentro de casa. E é uma aula para a gente que conservar o inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. Porque dói, porque pode inflamar, que pode nos levar a fazer coisas terríveis, né? E fora a própria destruição das nossas células, carregando essa animosidade, essa antipatia. Então ele já fala aqui, é uma ferida perigosa. Cria como diz qual é o livro que estão estudando lá os missionários, né? Os vibriões psíquicos. Os toxinas. Os toxinas vai interferir na formação. Até, não só mental, como físico mesmo, né? E aí ela fala, intuída pelo Clarencio, a definição foi bem lembrada. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, ou seja, o culto da gentileza hoje em dia é tão difícil, né? As pessoas estão gritando, estão falando palavrão, estão sendo tão indiferentes. E aqui ela lembra que a compreensão fraterna para o culto da gentileza. Tem uma frase que diz, você não sabe o que o outro está passando, seja gentil. Né? Ninguém sabe como foi o dia do outro, seja gentil. Não precisa estar gritando, esperneando. Fala baixo, com atenção, olhar no olho, né? A tia sempre fala disso. E aqui, sem o perdão que esquece todo o mal, a existência na Terra seria uma aventura intolerável. Porque todos nós erramos. E se ninguém tiver aquela compreensão de perdoar, ninguém estaria aqui. Porque uma palavra mal posta, um olhar mal dado, todos nós já fizemos isso. E diariamente nós somos também perdoados e somos aceitos. Então, sem o perdão, não ia ter como a gente se suportar. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Ou seja, às vezes nós não temos nem noção do todo, não sabemos que lado estamos, e vamos achando que aquilo é a realidade, quando é só um ponto de vista daquela realidade. Então vejo de um lado e você vê de outro, mas nós não estamos vendo a mesma coisa e nem a coisa inteira, né? Se fomos ofendidos, em verdade também ofendemos por nossa vez.
E no caso específico aqui, a gente sabe que o Mário foi enganado e depois ele saiu enganando, mas ele está como o injustiçado, o inocente de toda a história, quando ele também prejudicou pessoas, né? Destruiu lares, inclusive da própria Lola, que agora é Antonina, né? Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios a nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia. Então, nos esforçar um pouco mais para nos entendermos com aqueles que não nos entendem, principalmente dentro da nossa casa, né? Dos nossos lares, num ambiente mais próximo, é onde nos compete essa luta, essa reconciliação. E quando ela diz para conciliar com o adversário enquanto tu te encontras no caminho com ele, é porque ela diz, tu tem queixa do teu adversário, mas o teu adversário também tem de ti, senão vocês não seriam adversários. Então, você pensa que você é só o prejudicado e não o é, né? Então, a justa reconciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviços para que renovem a conceituação a nosso respeito. Ou seja, também aqui não é só esperar que ele venha. Vamos nós ao encontro daquele desafeto, daquele desentendimento. A gente tem uma conhecida que está sempre em casa, armada com as suas defesas, para não incomodar os que estão próximos ali. Mas a gente sabe que um pouco mais de serviço, de abertura, quem está de fora sempre vê melhor, né? Percebe ali que tem uma barreira. Então, vai você também à procura de servir para mostrar que você está diferente, né? Não só esperar que os outros venham. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nossos próprios corações, caminhando para a morte com aflitivos problemas. E aí ele fala uma demanda pacífica, porque muitas vezes a gente quer lutar para mostrar que nós estamos certos. Não vou deixar isso barato não, vou entrar com um processo, eu vou atrás, eu vou falar, porque eu estou injustiçada. Então, procurando essa justiça, na verdade eu só estou querendo mostrar o meu orgulho, o meu poder. Então, aqui esteja a gente buscando a justiça em nosso favor, estamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração. Então, às vezes é melhor dizer, tá bom, perde um pouquinho, mas a gente fala assim, solta essa corda que está te enforcando, né? Solta isso e segue a tua vida tranquilo. Mas muitas vezes a gente quer ter razão, a gente quer ter o nosso orgulho validado ali. Eu que estou certa, eu que sei. Ele está errado, precisa ser punido. E nisso é só uma cristalização dos nossos próprios erros, né? E aí você não quebra um brilho hoje que está amarrado ali e ainda traz uma dívida para a próxima encarnação, né? Aí, que é que ele diz, né? Caminhando para a morte com aflitivos problemas. Não perdoou, não se reconciliou e já vem tudo de novo, né? E aqui é aquela parte bem bonita para a gente gravar. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Então, porque você carrega uma brasa para queimar o outro e a brasa está dentro de você, né? Silvia estava pálido. Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser. Tão desajustado se revelou escutando aqueles apontamentos que Antonina, registrando-lhe a estranheza, ponderou sorrindo. O senhor, de certo, nunca teve inimigos. Um enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Gaguejou o moço constrangido. Sim, não tenho adversários. Mas, na tela mental, sem que ele pudesse controlar a eclosão das próprias reminiscências, apareceram Amaro e Zulmira, como os desafetos que ele, no âmago do espírito,
não conseguia desculpar. Nossa, olha, tá lá no coração dele esses dois desafetos. Odiava-os, sim, odiava-os, pensou de si para consigo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o. Aquela viúva jovem, cercada de 3 filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher, com quem simpatizara à primeira vista. Por mais vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. Fitando-a com enternecimento, perguntou: A senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Respondeu a interpelada sem hesitar: sim. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia? Está apertando todo mundo, mas até daqueles que a gente não consegue nem chegar perto, né? Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação, ocultando-se, e obtemperou: Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida. Então, novamente, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. E a gente tem visto o poder da oração. E muitas vezes alguém pergunta, por exemplo, hoje, Conceição, o que a gente pode fazer? Uma oração. Só isso? Só isso não. Tudo isso, né? Então, a gente saber, numa hora que encontrar algum desafeto, uma mágoa, prece a Deus para forças para que o desequilíbrio desapareça. Os olhos de Mário cintilaram. Inquiriu preocupado. E quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejemos? Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Silva empalidecera. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração e, amparada por nosso instrutor, que a enlaçava paternal, rematou considerando. Um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse de grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir. No nosso está assim: as mãos que curam não podem odiar. Então tem uma diferença aqui, que o da Mita é uma das primeiras edições e a nossa já é uma mais atualizada. Então, quem tiver ferir e tem odiar também. Mas as melhores mãos que curam não podem ferir, né? Que é curar com ferir. Odiar também fora do contexto. Então a gente está vendo aqui a Antonina inspirada, né, pelo Clarencio, já deixando esse gancho, porque falando da missão dele como enfermeiro, como as pessoas de saúde, porque ele vai ter uma missão daqui a pouco mais, né? Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento.
A viúva serviu o café reconfortante, acompanhado de um bolo humilde. A conversação prosseguia animada. Todavia, o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia a retirada. Deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu, respeitoso, para voltar no dia imediato, não somente para ver Lisbela, mas também para palestrar com os amigos. A espiritualidade nunca desampara, né? Quantas coisas estavam acontecendo lá, o que não levou a Lisbela a ficar doentinha para encontrar o Mário, para ele então entrar nessa... Era a hora do encontro. Nessa hora de reunião. Então tocou o coração e também a mente dele com essa palestra, né? A senhora e as crianças aqueceram, quer dizer, aceitaram. Felizes, afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo. E Mário, com um sentimento novo a lhe brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite, como quem caminhava, tangido por abençoada esperança, ao encontro de novo destino. Ai, que legal! Vamos ver a missão, como ele vai se sair depois dessa palestra aqui preparatória, né? Será que aí a gente lembra que somos todo o tempo amparados pela misericórdia, né? Não tem nada fora do lugar, tá tudo certinho. Vamos confiar que o melhor está sendo feito, porque ele vai atender o Julinho, o Amaro e a Zumira. Então, puro ódio para ele, mas olha, preparação. Não, então, assim, não estamos à deriva, o barco não está solto nas ondas, não somos folhas ao vento. Tem uma condução, confiemos sempre. Além de ter uma condução para a gente confiar, a Antonina diz a receita, né? Que a gente já sabe de cor salteado, que é só o que a gente vê repetir aqui. É fazer uma prece. A gente fazer uma prece pedindo a Deus, como ela diz, pedindo a Deus força para resistir, que um novo caminho se abre. Quando a gente está numa situação difícil, com uma pessoa que a gente não gosta, é claro que não vai resolver da noite para o dia, mas os caminhos vão se abrindo. Eu sou prova disso que acontece. É verdade. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Então, vamos fazer nossa prece, já que prece é o que nos orienta e a prece é que nos liga a Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus, essa oportunidade, te agradecemos essa lição valorosa. É sobre elas que dizemos às vezes que são luzes no nosso caminho, são essas lições. E hoje estamos vendo a prece, o poder da prece, do perdão, de caminhar sem rancor e sem mágoa. E pela prece também te pedimos a saúde da Conceição, a recuperação, que ela possa caminhar nessa recuperação com bastante ânimo, com a ajuda dos amigos espirituais que sabemos que não nos desamparam. E prece também por todos nós aqui, que somos ainda tão revoltosos, tão orgulhosos e queremos de Ti, Mestre, aprender a calma, aprender o perdão e aprender a caminhar com passos firmes. Ajuda-nos a não esquecer que a Tua misericórdia a todos nos envolve, que em todos os momentos o melhor para nós está sendo preparado, e ajuda-nos na hora da nossa escolha, do nosso sim, fazer o que é certo, fazer o que é preciso. E nos acompanha nas nossas casas e abençoa os nossos lares, nossos queridos, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.